Boa noite. Nós estamos na página da Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres. Hoje, iniciando 14 de maio, iniciando mais um bate-papo com a temática Invisibilidade das Mulheres no Isolamento Social. Hoje vai estar conosco a vice-governadora Regina Souza e vamos falar um pouco sobre a campanha, as medidas do governo do estado em relação ao isolamento social, os decretos do governador do estado, qual o trabalho que está sendo feito, não só para as mulheres, mas para as pessoas que são invisíveis dentro da sociedade. A invisibilidade no sentido de não serem vistas pelo poder público, certo? E nesse período se acentua muito mais. Então nós vamos estar aqui com a nossa governadora Regina Souza. Então sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. E nós estamos desenvolvendo a campanha Ei Minha Irmã. Ei Minha Irmã é uma campanha que procura divulgar os canais de atendimento às mulheres vítimas de violência. Nesse período do distanciamento social, tem aumentado o índice de violência entre as mulheres, porque as mulheres começam a conviver mais tempo com os agressores. E nesse sentido, os dados demonstram, por exemplo, como 180 do governo federal, que os últimos dados mostram que aumentou a violência, comparando o mesmo período em relação ao ano passado, em 2019. E os dados do Salve Maria aqui no Piauí demonstram isso também, o aumento da violência. Então, nesse período de isolamento social, a gente fica muito mais vulnerável, ficamos muito mais vulneráveis. Nesse sentido, a Coordenadoria de Política para as Mulheres está fazendo essa campanha. E minha irmã, e todas as terças e quintas, nós estamos fazendo esses bate-papo. E hoje é com a nossa vice-governadora Regina Souza. Estou convidando que já está entrando aqui no nosso bate-papo, né? Está se conectando. Oi, Regina, boa noite. Oi. Cabelo então... aqui, ó. Esqueci que a ajuda estava muito grande. Normalmente eu boto uma touca. Não, e hoje eu estou aqui com a crise de rinite alérgica aqui. Eu também. Na hora que se aproximou aqui, eu digo, ai meu Deus, parece que a bicha veio com força, né? Então nós já estamos aqui com a Regina. Eu estava falando um pouco, Regina, aqui da nossa... Ver se melhora a claridade aqui. Nós estávamos falando um pouco da nossa campanha que a gente está desenvolvendo aí, minha irmã, né, que está divulgando os canais de atendimento às mulheres. A Regina, vou apresentar um pouco você aqui, né, Regina? Assim, a Regina, a gente se conhece. Regina, as pessoas que eu tenho conversado, eu digo, tem tantos anos, eu não vou mais botar assim, a quantidade era muitos anos, muito tempo, né? Muito tempo. Pode dizer. Mas não tem problema, não. Se dizer, tá? Mais de 40 anos, né? Há muito tempo. Há muito tempo, a Regina, ela é bancária, professora aposentada, foi presidenta do Partido dos Trabalhadores, a primeira mulher a ser presidenta do Partido dos Trabalhadores e a primeira mulher a ser presidenta dos sindicatos bancários e a primeira mulher a ser presidenta da Central Única dos Trabalhadores. A Regina tem essa militância política, né?
já foi várias vezes do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, atualmente é da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, é formada em letras pela professora, pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em francês, né? De vez em quando eu estou tentando aprender com ela esse francês aí, né? E ela ir se atualizando aí para não esquecer, porque quando a gente passa muito tempo sem falar, termina esquecendo algumas palavras. Não esquece. Foi secretária de administração no primeiro e segundo governo do Wellington, né? Ainda no começo dos anos 2000. Assumiu o Senado Federal, e no Senado Federal foi presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Senado, né, onde colocou várias pautas na ordem do dia, principalmente na questão da invisibilidade. Então, quando a gente convidou a vice-governadora para estar aqui conosco, assim, gente, a invisibilidade é a cara, é a boca, é as palavras que nossa vice tem colocado desde que assumiu, não só desde que assumiu, mas tem dado continuidade desde que assumiu a vice-governadoria. Então, Regina, fala um pouco para a gente aí como é que esse trabalho que você tem focado dentro do governo sobre como colocar... Eu não vou nem focar só nas mulheres, mas a gente sabe que a cidade, o direito à cidade não foi feito para todas e todos, foi só para alguns. Como é que está esse seu trabalho dentro dessa perspectiva dentro do governo? Vou tentar ficar com o celular na mão, porque a minha escrivaninha, meu escritório é contra a luz, aí eu fico meio escura. Mas, assim, gente, eu acho que não precisava toda essa apresentação, porque eu acho que biografia é uma coisa que tem que dispensar, porque o tempo nesse bichinho aqui anda rápido. Muito importante esse instrumento da gente conversar e conversar com as pessoas. Eu acho que as pessoas vão participar, já tem gente aí botando a mãozinha. Na verdade, eu acho que por conta da minha origem muito humilde, muito pobre, então eu fui sempre muito observadora, eu fui criada no meio de gente das ligas camponesas, por exemplo, o irmão da minha mãe, então isso me fez crescer já com uma certa consciência, né? Menina de 10 anos, eu já sabia o que era reforma agrária, eu já entendia direitinho, porque meu tio me ensinava. Então, foi uma trajetória assim que começou muito cedo, muito menina, e que eu carreguei comigo toda a minha vida de estudante. E claro que como estudante universitária eu não tive um destaque, porque eu tinha que trabalhar 3 dias, né? Trabalhava 2 turnos, estudava o outro, então era difícil me fazer militância desse jeito, né? Para poder sobreviver, né? Então, mas depois que eu comecei a trabalhar, passei concurso de professora, aí eu comecei a militância já no final dos anos 70, com mais ênfase, embora eu tenha tido uma passagem pelo movimento estudantil ainda morando em Parnaíba, né, lá nos anos 60, ainda sem entender muita coisa, mas como eu era metida, então eu estava em tudo, de repente me metia em algumas encrencas, porque fazia alguns discursos que depois eram questionados. Eu lembro de uma passagem interessante que no meu discurso de formatura não, do ginásio, eu era oradora da turma, né? E eu fiz um discurso assim, a diretora, eu não entendi, ela pediu um discurso escrito, eu escrevi. Só que na hora que eu fui falar, eu comecei a ler o discurso e depois, assim, com 2 minutos eu abandonei o discurso e fui falando mesmo do meu jeito. E aí ela tinha os olhos assim, e os olhos dela cresceram mais ainda, eu não entendi o porquê. Ela só ficou aliviada assim quando eu terminei de falar. Mas era censura, era observação, tinha gente lá observando. Mas na verdade, era muito mais a minha intuição de menina consciente do que saber do que realmente estava acontecendo no país. Mas nos anos 70, final dos anos 70, aí sim, já era uma consciência política mesmo. E aí, pronto, eu não parei mais a militância, comecei na APEP, sindicato, a APEP nem era sindicato ainda, era a APEP, a Associação de Professores. Né? Depois, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil, já nos anos 80, eu fui também para o sindicato do bancário, começamos na oposição, depois ganhamos a eleição, então eu não parei mais. Aí para o partido foi um pulo também, né? Porque eu não participei da fundação do PT.
porque eu era muito movimento sindical, mas eu tinha uma articulação, inclusive nacional, porque eu era uma das pessoas que eram referência no Estado para as conversas, para os segredos, para as coisas que a gente tinha que fazer. Lembro bem que o Gilmar, que era do Sindicato Bancário de São Paulo, era a interlocução que a gente fazia. Então, eu estava por dentro de tudo, mas eu optei para ficar na militância sindical. A gente tinha até uma coisa chamada intersindical, que era nacional. Então, o partido foi criado, eu não participei assim, da criação, mas sempre convivendo com o pessoal da militância, que era praticamente os mesmos, né? O Antônio José até brincava, dizia, a gente terminava a reunião do sindicato, aí só fazia mudar as cadeiras e dizia, agora é a reunião do partido. Aí, eram as mesmas pessoas. Então, tem todas essas passagens, história bonita da minha vida, assim, dessa convivência com vocês todas aí, tu sempre mais novinha, mas também já militando. Flora, né? Quando eu conheci vocês todas. E então, não parei mais, assim, fui para a direção da CUT, do sindicato, da CUT, do partido, e aí terminei no governo, ganhamos o governo, terminei secretário de administração, né? Então, depois passei um tempo afastada mesmo, né, do governo do Wilson Martins, só sendo assessora do Wellington, e depois voltei, fui para o Senado com a eleição do Wellington governador de novo. E no Senado foi uma experiência ímpar, porque a gente pôde dar voz aos sem voz, é uma frase que eu usava muito, a voz aos sem voz e visibilidade aos invisíveis. Né? Lá foi um laboratório para mim, em todas as questões de direitos humanos, de mulheres, então era um debate muito profícuo, muito profundo que nós fazíamos. A gente fazia 2, 3 reuniões por semana, era a comissão que mais produzia, que mais tinha... Tanto que eu fui sempre bem colocada na questão dos melhores senadores, né? Cheguei a ser a 3ª melhor senadora em 2018 por conta das pautas que eu levava, né? Eu lembro que perguntaram a um jornalista por que eu tinha sido a 3ª escolhida, e foi por júri, não foi votação em internet, foi júri mesmo, sem jornalistas, sem pessoas dos vários segmentos, inclusive juízes do trabalho, que eles diziam que eu dava pauta para eles, eu criava notícias, né? Eles tinham sempre muita coisa para conversar comigo, eu sempre tinha notícia para dar para eles. Então, isso é muito gratificante para mim, gratificante ver que até hoje minhas leis estão sendo aprovadas. Agora, recentemente, 2 leis foram sancionadas, né? Aquela que eu fiz ainda do meu trabalho, que até publiquei, lancei aqui como publicação da comissão, que foi a questão de ter um banco de dados único, né, para a questão das mulheres, né, que a gente não tem dados consistentes, cada lugar tem um dado. Então, foi aprovado e foi sancionada a lei que o banco de dados em relação às mulheres tem que ser único. Não sei se o Ministério vai colocar em execução isso, mas foi aprovada a lei. Né? E a outra era que passou um pouquinho aqui, mas são 2 leis que nasceram daquele livro que eu lancei aqui, inclusive, lá no Clube dos Diários, e que foram aprovadas. Isso para mim é muito gratificante saber que mesmo depois que eu saí ainda tem gente lá empurrando, porque se não tiver ninguém lá para ir levando as leis, não anda não, mas eu sei que tem mulheres lá ainda, inclusive tem umas que me ligam, a Simone Tebet, por exemplo, que fazia parte dessa época da Procuradoria, ela liga, a tua lei foi aprovada, então é muito bom isso para a gente. E estou aqui, né? Agora vice-governadora, de quarentena, né? Porque sou de risco, idade, doença respiratória, imunidade baixa e outras coisas mais. Então, tem que ficar em casa mesmo. Mas ainda trabalhando muito, né? Então, eu participo de várias reuniões, muitas reuniões, e com o governador, com a equipe, com outros, e trabalhando também outros projetos. Até mais na frente vou colocar um deles para vocês, porque interessa muito às mulheres esse projeto que eu estou trabalhando. Então, é isso. Né? Falei demais, fala com você aí, depois a gente reveza. Regina, eu queria falar 2 coisas para você. Primeiro, a gente tem que reafirmar, sim, nossa história, entendeu? Fez uma live com a Flora e eu coloquei, né, um pouco da história da Flora. Ainda bem que, como a gente se conhece, a gente não precisa nem escrever esses pontos, porque a gente já está tudo na cabeça. E foi interessante, depois que muita
a gente, pô, eu não sabia isso, que a Flora tinha feito isso, tinha participado disso. E às vezes nós mulheres temos que estar sempre reafirmando, sabe? Porque parece que o povo esquece às vezes. Então, nossa história, ela tem principalmente uma história tão bonita como a sua. E a segunda coisa que eu queria falar para você é que hoje nós fizemos uma reunião com a rede de atendimentos às mulheres e com base nesse seu projeto que foi aprovado, ele fez a apresentação dentro do grupo, nós estamos também querendo criar um sistema estadual de informações estatísticas de violência contra a mulher. Uma boa ideia. Aí lembrei qual foi o segundo. O segundo foi exatamente a regulamentação do artigo da Lei Maria da Penha, que cria os centros de reabilitação para o agressor. Foi aprovada e sancionada pelo presidente. É preciso que a gente também encaminhe isso aqui, que comece a ter essa questão da reabilitação, porque ele não pode ser agressor ao resto da vida. Ele tem jeito, alguns têm jeito. A gente tem experiências no Brasil que prova isso. Ele tem que ser, durante a prisão, ele tem que ter tratado quando sair, não ser mais agressor. E tem experiências fantásticas no Brasil sobre isso. Foi a outra lei que foi aprovada. Mas, assim... Fala. Eu quero falar, para não me esquecer, do projeto que eu estou trabalhando aqui, encaminhando, que é a questão da doença mental, da saúde mental de todas as pessoas. Mas a gente sabe que as mulheres é quem mais apresenta essa questão. As mulheres vítimas de violência e também não são vítimas de violência. Elas têm uma tendência a se deprimir mais, e essa quarentena. E os cientistas estão dizendo que a quarta onda do coronavírus vai ser a doença psicológica, mental, que a gente precisa começar a preparar de agora para enfrentar isso. Quando passar o coronavírus, quando ele enfraquecer, vai ter uma síndrome de doença mental, de suicídio, como nunca se viu no mundo. Ele é um cientista famoso que disse isso. Eu li a matéria e fiquei impressionada, por isso juntei um grupo de pessoas que lidam com essa questão da depressão, do suicídio, e nós estamos montando um serviço, um consultório online. Eu espero que daqui a uns 15 dias a gente estreie, a gente consiga botar ele para funcionar, vamos botar psicólogos atendendo as pessoas por telefone. Não é uma coisa específica para mulheres, mas a gente sabe que são as mulheres quem mais procura, até porque os homens têm vergonha de dizer que estão deprimidos, né? Então, tem esse serviço que eu estou trabalhando nele. Já hoje tive uma reunião com a comissão, né? São pessoas que trabalham nessa área, voluntários, com entidades que trabalham, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Nós estamos montando esse serviço para funcionar, para já se prevenindo na questão uma das consequências do coronavírus. Essa questão do atendimento, a gente tem sido muito procurada, né? A rede de atendimento, muitas mulheres, nesse momento, passam por a síndrome de pânico, algumas... a questão da depressão, e tem uma carência muito grande, uma deficiência muito grande do atendimento psicológico. Inclusive, a gente fizemos também uma reunião essa semana com alguns profissionais da área de saúde, né? No caso, nós temos umas psicólogas que a gente está dialogando, da necessidade de, até depois a gente pode dialogar em cima dessa discussão que você está fazendo com esse grupo, como é que a gente poderia entrar nesse processo e ter uma política mais voltada para as mulheres também, um atendimento mais voltado para as mulheres, né? Porque, às vezes, a forma de você lidar, fazer esse atendimento junto às mulheres, ele tem, às vezes, tem uma outra peculiaridade. E, inclusive, necessita até de uma capacitação, de uma discussão para você consolidar, para você ajudar mais essas mulheres que têm problema de saúde mental, né? Que realmente os dados têm demonstrado isso. Nos Estados Unidos, eu tenho colocado sempre aqui, no início do isolamento, aumentou em torno de 35% os transtornos mentais das mulheres, enquanto dos homens foram só 27%. Uma pesquisa que foi feita lá. Então, as mulheres aumentam bem mais do que os homens. E é importante a gente pensar a questão não só nesse momento do isolamento, mas também após pós-pandemia. Por exemplo, e aí eu volto o que eu no início da nossa fala que eu tinha colocado, assim, a preocupação, que eu sei que você tem essa preocupação, quando a gente sabe que tem mais de 35 milhões de pessoas sem água em casa,
que tem mais de 30% de pessoas de famílias sem saneamento básico. A pobreza tem aumentado, a pobreza tem aumentado no país. Claro, o baque na economia ele vai ser mundial, mas a pobreza tem aumentado. E não só agora causada pela pandemia, mas um processo que vem desde de 2016, com o aumento da pobreza, e a gente não consegue, nesse momento, atingir essas pessoas que estão lá na ponta realmente. Porque a gente tem visto aí que as pessoas, a questão do auxílio emergencial, muita gente não tem conseguido o auxílio emergencial. Tem um aplicativo que a maioria das pessoas não consegue acessar esse aplicativo. E enquanto a gente vê casos também de várias pessoas que, eu vou colocar entre aspas, porque a gente não sabe a realidade das pessoas, que estão recebendo sem estar, em detrimento de outros que precisam muito mais. É só ver a casa dos militares aí, né? Inclusive é uma questão que nós temos que escancarar, né? 70 mil militares aí que receberam, né? sem precisar, porque não tem um militar que ganhe salário mínimo, tenho certeza. Então, a gente precisa escancarar isso para ver como é que eles conseguiram ser aprovados, e tem tanta gente aí que necessita, que está sempre em análise, e nunca essa análise chega para saber por que a pessoa não tem direito ou se ela tem direito. Então, é preciso botar isso muito além. Há uma necessidade muito grande. É claro, já vinha diante do coronavírus, a gente já sentiu o empobrecimento, a volta da fome, a volta da pobreza absoluta, e agora acelerou por conta dessa doença. E a dificuldade da gente chegar nas pessoas. Eu estou cuidando disso também. A gente conseguiu aí algumas cestas, a gente fez um atendimento às comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas principalmente. Estamos tentando ver agora os assentamentos, né? Tentando ver no segundo momento aí tentar umas cestas para mandar para os assentamentos. Agora mesmo eu recebi uma chamada do assentamento Santa Clara, em Canto do Buriti, que é um assentamento novo que está recebendo o ciclo agora, e ainda não fizeram nada ainda não tem produção, e a gente está com um problema de água e de comida. A gente está cuidando disso para atendê-los, né? A gente fica dizendo para as pessoas lavar as mãos 10 vezes com sabão. Cadê a água? Cadê o sabão para essas pessoas lavarem as mãos 10 vezes? A água não dá nem para beber, não tem água para beber. Fique em casa. A pessoa, mas qual casa? E nesse sentido também da casa, eu estou trabalhando um outro projeto que, graças a Deus, hoje recebi sinal verde. Tem esse grupo aí que botou muito dinheiro, esses bancos, né, que criaram esse grupo Todos pela Saúde. O Gabas, nosso ex-ministro, me colocou em contato com a Ana, que é da Fundação Itaú. Então, nós conversamos muito para fazer uma estrutura de isolamento para as pessoas que precisam se isolar. A gente diz, porque qual é o problema? A pessoa vai na UBS ou na UPA, aí não é grave, mas está com sintomas. Aí mandam para casa para se isolar. Se isolar como se a casa tem só um quarto, dorme 4, 5 pessoas no mesmo quarto? Então, pensando nisso, eu já pensava nisso quando pensava nas mulheres que vão para a maternidade e chegar lá, o médico diz, não está na hora não, pode voltar depois quando tiver. Aí a coitada vai chegar na metade do caminho, ela sente dor de novo, tem que voltar. E aí eu já conversei, inclusive, com os arquitetos da maternidade ali nova, que vai ter uma sala da gestante. Ela não vai voltar para casa, ela vai ficar esperando o filho dela chegar ali. É uma maldade se mandar, às vezes, de noite, a pessoa veio de moto, ou de ônibus, ou de bicicleta, e aí tem que voltar para casa, longe, sabe lá onde. Então, eu já pensava nisso em relação à gestante. E agora eu estou pensando em relação ao isolamento, e eu consegui aprovar lá nesse grupo que nós vamos fazer escola, pegar escolas da zona, uma em cada zona, e vamos fazer isolamento, fazer leito, arrumar direitinho, para as pessoas ficarem, para ver se evolui, as pessoas que testaram positivo ou que estão com sintoma, mesmo que não tenham feito o teste, mas estão com sintoma, aquelas que mandam para o isolamento. Eu recebi um telefonema de uma pessoa que disse, olha, desesperada, eu fui com meu pai com 80 anos, está com falta de ar, está com não sei o quê, aí simplesmente deram um remédio e mandaram ele para casa. Isso a pessoa entra em pânico, vai para casa fazer o quê? A pessoa pensa que vai morrer. Então, nós vamos fazer, nesses 15 dias agora, esses alojamentos nas escolas, né? É bancada por esse grupo todo pela saúde,
onde as pessoas vão ficar, vão receber visita de médico, vai ter um refeitório, vão fazer suas refeições lá, até que façam os testes. Se der positivo, elas vão ser encaminhadas, se der negativo, elas vão para casa. Mas não pode a pessoa voltar para casa porque ela volta em pânico, né? Pensando que vai piorar, que vai chegar, até sugestivamente, psicologicamente, começa a sentir outras coisas que nem está sentindo. E isso é uma questão que ninguém está... As pessoas, por conta da nossa dificuldade de internação, a gente pensa mais naqueles que já estão no final, praticamente, desenvolvendo a doença. Então, só tem lugar para aqueles. E aí os outros vão na UPA, simplesmente passam o remédio e mandam embora. E aí ele vai para casa, chega lá, vai conviver com a família todinha e vai transmitir. Regina, tem uma pergunta aqui, o transporte para as mulheres que deram à luz, se o serviço continua disponível agora no período de isolamento social, você tem alguma informação em relação a isso? Eu juro que eu não... Até no dia desse me lembrei de que eu queria perguntar, mas não sei, viu, gente? Mas eu espero que esteja, né? Porque ele é exclusivo para isso. Espero que não tenham precisado dele para questão do corona, né? Porque nós tivemos, por exemplo, até os carros mesmo, a vice-governadora Luiz só tem 3 carros, 2 estão para lá. A gente entregou os carros para poder ajudar aí no corona, nesse momento. Mas, como eu estava dizendo, a gente não pode pensar só no corona, porque tem outras doenças também acontecendo. Inclusive, o que esse especialista falou, quando ele falou da doença mental, ele falou também que vem a outra onda, que ele chama, que é a terceira onda, é gente morrendo de outras doenças. Porque a pessoa que é cardíaca não está indo se consultar com medo de pegar a doença. Então, chega o tempo dele ir para o médico e aí ele só repete o remédio e quem sabe o remédio tem que ser mudado a dose. Então, ele disse que essa onda pode vir também. O diabético, o tuberculoso, eles estão se precavendo em casa e não estão indo buscar assistência, né? E essa pode ser também um problema para depois, para os próximos meses, quando o coronavírus amansar aí um pouco. Então, todas as coisas a gente tem que prestar atenção, né? Porque são pessoas que estão... Então, essa questão eu vou procurar saber, mas realmente eu não sei se estão funcionando. Já tem aqui em Parnaíba, né? Eu levei o de Parnaíba em fevereiro, eu fui em Parnaíba e deixei o de Parnaíba também, mas eu não estou sabendo se continua funcionando, não. Porque é importante essa parceria aí que o governo vai fazer, de fazer esse acolhimento às pessoas. Inclusive, quando você coloca essa questão da moradia, eu estava lembrando, são mais de 6 milhões de pessoas sem acesso à moradia, e me parece que mais de 11 milhões de pessoas que moram de forma coletiva, no só quarto. Isso, aí a gente fica falando, fica em casa. É a questão do isolamento. Como é que as pessoas... Como é que as pessoas... Aí a questão das filas nos bancos. Como é que as pessoas podem se isolar se elas precisam sobreviver? Se elas não têm dentro do um período de isolamento social. Certo? E a outra coisa que você falou, que eu acho que é importante, inclusive a gente conta muito com o seu apoio, é porque quando se fala a questão, não, recurso, o Covid. Mas o que é o Covid? Tudo bem, tem a questão da saúde, que é importante, a questão dos leitos, da UTI. Aí eu não sei me comunicar com esse povo. Eu ainda estou meio burrinha nesse negócio. Tem gente falando comigo, mas eu não sei me comunicar com esse povo que está falando na Ângela. Boa noite, Ângela. Regina, o que você está vendo, quando você fala, as pessoas já ouvem o que você está colocando. É a Ângela aqui dando uma boa noite e que você representa para ela. Está falhando teu microfone. Teu microfone está falhando. Menina, porque eu não tenho internet aqui, então eu uso meus dados móveis. Aí eu acho que tem hora que falha um pouco. Tem hora que falha um pouco esses dados. Tem hora que está falhando aí tua fala. Mas deixa eu te falar outra coisa, né? Tu está falando em moradia, aí eu tenho pensado muito nisso, por isso, assim, eu acho que, eu disse aqui para mim uma fala que eu fiz para mim mesma, disse, que esse meu resto de dias de governo e o resto da minha vida, eu vou me dedicar a buscar comida, água e moradia para as pessoas. Eu acho que não é razoável, não é tolerável, não é civilizatório a pessoa não ter água para beber, não ter um prato de comida na mesa.
Então, para mim, agora vai ser questão de honra. Eu vou brigar muito nesse governo pelas prioridades, porque sempre falta dinheiro, mas tem algum dinheiro que vão para outros lugares que são corretos, mas não são prioridade. Eu vou querer, neste governo, estabelecer prioridades. Moradia, para mim, melhoria habitacional vai ter. Não é civilizatório. Algumas casas, uma pessoa me mandou aqui pedido, uma ajuda, me mandou as fotos das casas. E, meu Deus, não é possível a gente permitir, a gente achar normal que alguém more daquele jeito. Tem que ter um jeito de melhorar a moradia das pessoas, e isso vai ser uma da minha luta pro resto da minha vida. Oi? Tá me ouvindo mais não, Zenaide? O que foi que houve? É. Não, porque minha internet estava falhando, eu estava te ouvindo muito bem. Não, porque aqui o que eu ia colocar era o seguinte, assim, que a questão da Covid, ela não passa só pela questão da saúde em si, a violência que as mulheres passam nesse momento, que é em torno de 30% o aumento da violência doméstica durante esse isolamento, e a gente precisa também de políticas que possam estar ajudando essas mulheres a sair desse ciclo de violência, mesmo nesse período, como a campanha que a gente já está desenvolvendo, certo? Inclusive, quando você coloca essa questão por exemplo, as pessoas têm ligado para a gente para saber a questão do acolhimento. Nós estamos com a casa-abrigo, nós temos uma casa-abrigo no estado do Piauí, mas não tem tido muita demanda. As pessoas que estavam em acolhimento saíram, mas acredito que também a procura de onde procurar ajuda. E a outra coisa, por exemplo, nós estamos essa semana agora já. Pode falar. É o nosso grande problema, a comunicação. Eu estava pensando hoje aqui, quando eu estava pensando que ia conversar contigo. O Salve Maria é um instrumento belíssimo, bem feito, bem moderno, mas é pouca gente que sabe que ele existe. Eu fiz uns testes aqui um dia desses nos telefones de mulheres aqui de casa. Ninguém tem esse aplicativo, baixa no seu celular. Então, vamos fazer uma campanha das pessoas terem um aplicativo, baixarem o aplicativo. Nesse momento de silenciamento das mulheres, que elas estão em casa, sendo agredidas, mas o vizinho escuta, porque está todo mundo em casa, então está todo mundo escutando, ouvindo. Então, é muito importante que a gente faça uma campanha do Salve Maria, de baixa o aplicativo, fazer uma aulinha assim, de como é que baixa para as pessoas aprenderem, né, a ter, porque é um instrumento que a gente tem para botar a boca no mundo. Não é possível, né? A gente sabe que aumentou, tem estudos aí mostrando que o coronavírus, as mulheres são as mais atingidas. Primeiro, porque a maioria dos profissionais de saúde são mulheres. Enfermeiras, técnicos de enfermagem, é quase tudo mulher. E elas estão lá sofrendo, coitadas. Não tem como. Eu tenho uma sobrinha que todo dia chora no meu ombro aqui, virtualmente, né, porque ela não sabe se está levando a doença para casa toda vez que ela sai. Né? Então, é um sofrimento essa incerteza delas. Deixa os filhos em casa, não consegue mais chegar perto dos filhos, não consegue mais abraçar os filhos. Então, as mulheres estão sofrendo muito mais, e os estudos estão mostrando isso. Além de ficar muito tempo em casa com os maridos, a convivência desgasta também muito se não tiver criatividade. E tudo isso pode desembocar em violência. Aí o silêncio, elas estão... o tema de que silenciadas. Elas não, como é que ela vai falar se ele está lá? Né? Ela não vai falar. Agora, alguém que escuta, alguém que vê, um filho que está lá no quarto, pode falar se tiver o instrumento. E a gente precisa fazer essa propaganda desse instrumento, né, e de outros que a gente possa ter para amenizar isso, para diminuir isso. Porque senão, agora mesmo eu estava vendo noticiário aqui, em 2 minutos eu ouvi dois feminicídios, um em Pernambuco e outro, não me lembro, outro estado. Assim, rapidinho, a gente abre a televisão, está lá as notícias. Então, é muito desafiador esse momento, porque ainda vai durar, ainda não chegamos no pico, então ainda vai durar. Todo mundo diz que ainda vai durar muito, e a gente precisa ter instrumento de resistência. Regina, algumas pessoas estão colocando aqui a questão da violência atinge também crianças e adolescentes, né?
que se tem que ter essa preocupação também. Em relação a isso que você está colocando, nós estamos distribuindo os cartazes em farmácias, supermercado, que é onde minimamente as pessoas ainda vão para sair de Estado, que orienta as mulheres vítimas de violência para a rede de atendimento, seja no município, seja no município, seja no Estado, e que também uma coisa interessante, que é importante colocar, que a gente tem recebido contatos de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de vários estados, e a gente tem ajudado outras mulheres de outros estados também. E eu conversei, acho que, se eu não me engano, foi ontem com o coordenador de comunicação do Estado. Essa semana eles já estão fazendo deve estar fechando o plano de mídia e está indo para ter os esportes para a rádio, fazendo a chamada, divulgando os números de atendimento às mulheres e também sendo divulgado na TV aberta. Então, acredito que na próxima semana a gente já esteja ampliando a divulgação dessa rede de atendimento. Também, permanentemente, conversando com o Ministério Público, a Defensoria, com a Secretaria Municipal de Teresina, que são parceiros importantes, com a Patrulha Maria da Penha, com a Secretaria de Segurança, no sentido da gente estar se apoiando uma nas outras para não deixar o serviço cair. Inclusive, a gente vai ter que ver até algumas questões do Salve Maria, porque está tendo alguns probleminhas técnicos de georreferenciamento. Amanhã eu devo estar conversando com o Torres da ATI para tentar ver se faz esses ajustes na questão do Salve Maria, certo? Então, assim, a gente tem importante, mas é importante também que a gente faça uma campanha no corpo a corpo aí na rede. Assim, um desafio. Fica como uma tag. Ensine uma pessoa, uma mulher, uma pessoa a instalar, a baixar o Salve Maria. Fazer uma campanha que as pessoas ensinem umas às outras. Para baixar, para ter no celular, para saber para que serve aquilo e para usar na hora que precisar. Então, tem que ter essa campanha, insistir nas redes sociais, que a campanha da TV passa, mas depois ela sai do ar e aí... Então, insistir. Para ver como uma coisa bem assim, vai encher o saco, como a gente diz. Todo dia, todo grupo que você tiver, bota lá, para poder ver se todo mundo... se a gente fizer uma pesquisa entre as nossas mulheres mesmo, assim, militantes, talvez a gente vai encontrar um monte que nunca baixou esse aplicativo. Porque às vezes também tem uma questão também do aplicativo, que muitas mulheres que às vezes precisam não têm internet. Porque é um aplicativo e tem essa dificuldade, né? Por isso que a gente está procurando divulgar os outros canais de atendimento, que talvez seja às vezes mais fácil você ligar. A gente também está disponibilizando um e-mail, né, que é ouvidoria.mulher@cpm.pi.org, que as pessoas também podem fazer a denúncia através desse e-mail, que também é acompanhado pelo Centro de Referência e pela nossa ouvidora setorial. E também agora a gente tem um grande desafio, porque como nós estamos com vários projetos em andamento, nova forma de como viabilizar esses processos, né? Porque muitos teriam reunião. Quando é que a gente vai poder se reunir de novo? Então, a gente tem que pensar outras formas, tentar como é que a gente vai fazer para poder dar continuidade aos projetos que a gente estava desenvolvendo. Devido à pandemia, a gente vai ter alguma dificuldade de execução. Certo? Eu acredito assim, que o Estado como um todo, muitos vão ter essa preocupação, entendeu? Uhum. O pessoal está dizendo que está falhando o áudio. Realmente, de vez em quando está falhando, mas é porque tu já explicou. Não tem internet, Assunção. É Assunção que está falando. Está falhando o áudio. Então, ainda bem que o teu não está falhando. É o nosso jeitão de fazer as coisas. A cidade é pobre, não tem internet em casa, não é possível.
Então, gente, eu acho que a gente tem que se ajudar nesse momento. É solidariedade, a sororidade feminina tem que prevalecer nesse momento para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Eu sei que é difícil, porque é cultural, a gente não precisa repetir essa mantra, mas, infelizmente, é o saco de pancada. Eu até pensei assim, a gente podia fazer assim um cartazinho assim para os homens, um cartãozinho assim para eles, botar um saco, a fotografia daquele saco de pancada do, do boxe e dizer, tá aqui o seu saco de pancada, né? Porque eles querem fazer das mulheres saco de pancada, não é possível. Né? Descarregar toda a energia nas coitadas que estão lá, servindo, fazendo, cuidando dos filhos, cuidando da casa, ainda receber pancada é doloroso. Então, eu não sei como é que a gente vai educar esses homens, mas eu acho que tem que ter um jeito, né? Os que estão presos, a gente tem que fazer o centro de reeducação. Vai falar. Campanha voltada mais para os homens. Inclusive, hoje eu já mandei um zapzinho para o governador. Governador, estamos precisando, ele deve estar chegando, acho que até segunda-feira, um vídeo gravado, né? Que a gente está pedindo já agora, inclusive porque que os homens, principalmente nossas lideranças dentro do governo, possam estar participando da nossa campanha, que é importante também. Então, inclusive, tem que fazer um bate-papo desse com os homens para poder e também eles irem se tocando, né? Porque às vezes é agressivo, não é só porque é de esquerda que não é agressivo, ou de direita, não. Não tem. Isso aí tá no íntimo e de vez em quando estoura, né? Alguns se policiam, né? Aqueles mais politizados, que se policiam e acabam segurando, mas tem hora que eles explodem. Então a gente tem que botar nosso povo aqui também na cadeira para sentar e conversar sobre esse assunto para ele pensar no que está fazendo em casa. A Miri está falando que a gente tem que colocar os homens nos abrigos e as mulheres fiquem em casa, né? Nós é que temos que sair de casa para ir para os abrigos, os homens ficam em casa. Tá aí uma ideia boa. Bota ele para os abrigos. Deixa a mulher em casa. A gente tira a Não, Gina, inclusive, na mensagem que eu mandei para o governador ontem, eu sugeri, convidei-o para a gente fazer uma live. Fazer uma live com o governador. É bom fazer com ele. É muito importante ele participar. Ó, tu tá intimada a botar uma internet em casa, minha irmã. É R$100 uma internet em casa, pelo amor de Deus. Não, mas deixa eu dizer o que foi que aconteceu. Ouvi. Mas deixa eu dizer o que aconteceu. Eu até chamei para Vivo para colocar a internet aqui. Só que eu mandei fazer uma estante embutida e a estante tapou a entrada de onde a internet. Colocar a internet. Mas eles botam uns aparelhinhos portáteis. Eu estou aguardando passar esse momento para poder colocar, mas vou tentar ver se eu resolvi isso a partir da próxima semana. Regina, a mulher empoderada não pode estar fazendo live assim falhando. É a mulher empoderada, tem que falar direito. Não, mas hoje, olha, parece que foi proposital, porque não estava assim não, viu? Eu acho que alguém mexeu os pauzinhos aqui. Estão sabotando aí, que nem sabotaram. Estão sabotando aqui. Regina, é o seguinte, nós já estamos aqui com... Uhum. Você poderia colocar mais alguma coisa, por exemplo, como é que você está pensando como a gente incluir as invisíveis, não só as invisíveis, os invisíveis também, pós-pandemia, porque a gente já tem que começar a pensar. Você já colocou bem a questão de estar lutando por água, moradia e energia, mas que tipo de projeto você acha que a gente poderia também está colocando isso? Olha, Zenaide, eu até discuti já isso anteontem numa videoconferência com a agência de fomento e o Rafael, o pessoal do Antônio Neto, porque a gente sabe que o emprego vai piorar, o desemprego, aliás, né? Então a gente tem que pensar, principalmente nossas mulheres, inclusive eu fiz isso no semestre passado, de capacitar muitas mulheres para serem microempreendedoras. E aí, quando elas iam fazer o negócio, fazer os contratos com a agência, aí veio
a pandemia. Mas aí eu já discuti lá, porque eu quero, já disse, a gente já consegui um pouquinho, mas eu quero mais dinheiro na agência para atender essas pessoas que vão botar negócios, pequenos negócios, de 5 a 10 mil reais, que vão fazer alguma coisa. Então, a gente tem que incentivar as mulheres a mostrar seus talentos. Tem mulher que sabe fazer bonecas muito bem, tem mulher que sabe fazer um monte de coisa. Né? Então, tem que começar a avisar essas criaturas que elas têm que se preparar para fazer os seus negócios, que as que têm emprego não sabem se quando voltar vão ter, e as que já não tinham vai ficar muito mais difícil ter. Então, mas tem que ter um jeito de viver. Então, tem que ser fazendo as coisas que sabe fazer, tem que ser se juntando em associação, em cooperativa, para poder sobreviver. Inclusive, agora mesmo, nesse período, nós estamos trabalhando com o Banco Mundial, eu e a Rejane Tavares, para ver se a gente consegue arrancar um dinheirinho deles, que já está aqui, inclusive, só tirar de uma direção e botar em outras, para a gente mandar mulheres costureiras fazerem máscaras para distribuir para a população mais pobre. Nós estamos negociando aí, eu acredito que até o final da semana tem uma resposta de sim ou de não. Eles estavam simpáticos com a ideia da gente pegar essas pessoas, costureiras, que estão aí também tudo paradas, e botar para fazer máscara, né, e se comprar as máscaras delas para distribuir. Então, também é uma forma de ajudar, porque a gente sabe que não está fácil, não. E com essa campanha toda, a gente sabe que o isolamento é necessário, não tem jeito, é a melhor prevenção, não tem outro. Então, o mundo inteiro está fazendo isso. Eu não sei como é que esse presidente maluco fica fazendo o contrário, né? Mas o mundo inteiro, a arma do mundo inteiro, a maior arma foi o isolamento. Ninguém teve outra coisa para fazer. Né? Até os Estados Unidos, que resistia, acabou se rendendo e fechando tudo para poder enfrentar o vírus. Então, vai ser um pós muito difícil, e eu só vejo isso. O governo tem que ter políticas de geração de renda, vai ter que ter. Então, a agência de fomento é um caminho, a gente tem que ver com os bancos do Nordeste também tem muito dinheiro aí. Nós estamos fazendo também um programa com a agricultura familiar, programa de feira virtual, foi feita a primeira na SAF e deu muito certo. Né, que é aquela feira que você bota a prateleira, foi no Zap mesmo, bota a prateleira dos produtores com os produtos, e a pessoa monta a sua cesta e aí marca o dia de pegar. Então, foi um drive-thru com a produção rural e deu muito certo. Então, a gente quer fazer isso também em vários municípios. Tá? O Herbert está concluindo o formato e vai acontecer também como uma forma de gerar renda. A gente tem que estar criando algumas situações que as pessoas possam ter uma renda em casa, né? Porque é muito complicado. A gente está vendo também a dispensa de algumas pessoas, até um certo consumo do talão de água, a gente já está discutindo isso, vamos discutir com o governador. E estamos vendo também, vai ter o PAA, de novo, aí a compra né, o programa de aquisição de alimentos. Então, tem que estar vendo já as políticas que vão fazer as pessoas ficarem, pelo menos ter um pouco para comer, porque vai ser um período difícil, ninguém está negando, o presidente diz, vai morrer gente, não, o governo é para fazer política para não deixar as pessoas morrerem, mas que vai ser um tempo difícil, vai, e a gente tem que estar botando toda a criatividade para funcionar aí, para ver o que a gente pode fazer para que as pessoas tenham renda. Então, você pensa aí, vai dizendo, vai anotando. Eu aqui escrevo demais. Eu tenho 2 caderninhos aqui já cheios de coisa assim. Eu me lembro de uma coisa, eu escrevo. Para não esquecer. Inclusive, eles, na realidade, toda vez que eles nos chamam para uma reunião antes da pandemia e agora durante a pandemia, é mais para saber como é. Obrigado, Franciane, aí um abraço para você. É para saber o que é que a gente está fazendo nos estados. Agora, de projeto para ser desenvolvido, por exemplo, dentro do Ministério, não tem nada. A gente, por exemplo, a gente que tem que se virar aqui e os municípios também. E a outra coisa é o seguinte, hoje mesmo, nós estamos com a emenda do deputado Assis Carvalho, que a gente iria para trabalhar essa área do empreendedorismo, né, das mulheres, e agora a gente vai ter que repensar o projeto por causa que a gente ia trabalhar com essas feiras nos territórios. Aí a gente tem que pensar como é que a gente vai redirecionar para poder trabalhar a questão da renda das mulheres, do empreendedorismo junto às mulheres, autonomia econômica e financeira, entendeu? Nesse momento, precisa todo mundo pensar. Nós temos gente boa aí, trabalha a economia solidária. Temos que pensar várias coisas, porque também se todo mundo for fazer as coisas para vender, quem é que vai comprar, né?
Então, a gente também tem que ter todas as coisas, né? De dosar as coisas, de diversificar o produto, né? Então, é muito importante. Eu acho que para a agricultura familiar, que alguém perguntou, hoje eu falei, inclusive, das feiras que vão acontecer, as feirinhas aquelas feiras que os municípios fazem, que não vão poder fazer por causa da aglomeração, vão fazer de uma outra forma, que é chama feira virtual. Deu certo a primeira aqui em Teresina, então nós vamos espalhar agora pelo interior. O Herbert e a Chaf vai conduzir isso, já tem garantido o recurso. A gente vai fazer essa questão das máscaras para as costureiras fazerem, para ganhar também um dinheirinho. E vamos levando, mas é muito importante que a gente vá pensando, e principalmente que vá logo prevenindo o deputado, que pare de dar emenda para festa, para não sei o quê. As emendas têm que ser para gerar renda para as pessoas, porque a gente não pode deixar as pessoas sofrerem mais do que já estão sofrendo, né? Porque senão a gente vai descambar para os anos 90. Eu sempre digo, quando eu estou discutindo aqui, meninos, eu falo com o Rafael muito, você não viveu os anos 90, você não viu as pessoas saqueando o caminhão pela fome, não era que eles fossem bandidos, não, era fome mesmo. No começo dos anos 90, as pessoas saqueavam nas estradas os caminhões que iam levando alimento, porque era desespero. Então, a gente não pode deixar chegar a isso. Inclusive, a gente está também com a emenda do doutor Francisco, deputado, que a gente também, que essa é voltada mais para Teresina, que a gente também vai ter que reinventar essa emenda. Então, assim, nós estamos, por exemplo, a gente priorizou nesse momento divulgar essa campanha a questão da violência, do enfrentamento à violência, mas estamos dialogando para ver como é que a gente reverte esses projetos na questão para a autonomia econômica e financeira das mulheres. Por exemplo, agora e no pós-pandemia, né, pela dificuldade que a gente sabe que vai ter que encarar. Porque, inclusive, também a questão do Banco Mundial, eu acho super importante, porque se o banco abrir, porque o banco tem grandes possibilidades da gente avançar nessa área, principalmente a questão das mulheres, que eles têm interesse, né? Eles ficaram simpáticos no projeto. Eu acredito que essa semana eles vão dar o resultado. Ficou quase acertado. Nós vamos fazer aí umas 300 mil máscaras distribuídas aí nos territórios com as mulheres costureiras. E, assim, a gente tem também buscado as empresas parceiras aí, tem ajudado, alguns têm ajudado com cesta básica, tem umas até mais, as maiores, então a gente tem uma UTI para os hospitais. A Enel, por exemplo, está dando UTI, parece que está dando 4 UTIs aí para botar os hospitais aí. Então, a gente está buscando conversar com as empresas. Já vou fazer, inclusive, uma videoconferência com um grupo delas aí, para ver também o que eles podem ajudar, né? Eu já conversei participei de uma videoconferência com a Enel, com o governador, inclusive, e aí eu coloquei exatamente uma metáfora que eu vou repetir aqui, porque eu acho que é super importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente está em momentos difíceis, a gente diz, estamos no mesmo barco. E a metáfora é a seguinte, nós não estamos no mesmo barco nesse momento, nós estamos na mesma tempestade. Só que nessa tempestade, tem as pessoas que estão nos navios transatlânticos e tem os canoeiros que estão pescando de canoa. Então, eu disse para a empresa, o papel de quem está no navio é salvar o canoeiro. Então, vamos ver como é que a gente salva os pescadores que estão lá na canoa se afogando na tempestade. É isso. Realmente, porque, por exemplo, porque no início diz esse vírus é democrático. Democrático coisa nenhuma, né? Porque mesmo ele atingindo a classe social que detém o morrer, quem produção, morre. Mas quem morre mais é quem está lá, quem está na vulnerabilidade, o pobre, o que não tem onde morar, não tem água, não tem luz e não tem nem o que comer, né? Como está acontecendo. E isso que você colocou dos anos 90, não se admire nada se isso não voltar a acontecer. Porque as pessoas estão ficando desesperadas, porque a fome não espera. A fome não espera. Certo? Regina, então a gente queria agradecer, foi assim, bem participativa, que tem várias mensagens aqui, as pessoas deixaram várias mensagens aqui para a gente. Agradecer, então, todas, homens e mulheres, não foram só mulheres que participaram, homens e mulheres participaram. Meu amigo Luciano, lá de Simões, eu acho que é ele que está falando. Tá aí o vereador Luciano, então, de vários municípios, né? Então, queria lhe agradecer. E você faça as últimas considerações aí. E agradecer mais uma vez também a equipe da coordenadoria que nos dá todo esse suporte aqui. E a partir de amanhã eu vou resolver a questão da internet. Achou?
Gente, é praticamente isso, assim, é que a gente tem que cuidar. O Papa Francisco, eu gosto muito de ouvir esse homem, porque eu acho ele o grande estadista desse momento. Ele diz coisas assim muito profundas, muito sérias, muito certas. Leiam o que ele está mandando. Todo dia ele manda mensagens. E é isso, é o cuidado. Nós estamos vivendo um desafio, né? Eu acho que eu espero sinceramente que esse período todo as pessoas pensem para sair, para a gente ter pessoas melhores depois. Não é possível que a gente não tenha gente melhor depois de tudo que nós estamos passando. Ninguém previa um negócio que chegou de surpresa, que ninguém previa, que ninguém domina. Então, quer dizer, foi para pôr à prova todo mundo. Inclusive o poderoso Trump está sendo colocado em prova, né? Todo o poder que ele tem, mas ele não está conseguindo fazer nada. Então, quer dizer, mostrando que nós somos nada. Agora, se a gente der as mãos, se a gente se ajudar, a gente acha saída. Então, é o momento da gente achar saída. Quer dizer, a mesma volta à questão da tempestade. Tem que sair junto da tempestade. Quem esteja no navio, quem tem que ajudar o canoeiro também sair da tempestade. Senão, esse mundo não vale a pena. Oi, Regina, o nosso abraço, tá? Virtual. Morrendo de saudade de você, da gente conversar mais tempo, tá? Mas logo a gente sai dessa, com certeza, viu? Então, e agradecer mais uma vez as mulheres, os homens, e sabe, as palavras, não só do Papa, mas a Regina também tem sempre umas palavras muito sábias que nos ajudam a superar esses momentos. Obrigada, Regina. Foi muito bom estar aqui com você, viu? Boa noite, boa noite, meninas que estão participando. E lembre, você não está sozinha. Procure ajuda. Se ouvir um grito no apartamento de uma mulher gritando, ligue para o 190, Polícia Militar, baixe o aplicativo Salve Maria. Entre em contato conosco, que nós estamos aqui para ouvi-las e ajudá-las, as mulheres vítimas, as mulheres que estão sofrendo violência. Pois, obrigada, Regina, mais uma vez. Boa noite, povo. Boa noite.